Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar sobre o assunto medidas de massa e de capacidade. Vamos falar primeiro sobre medidas de massa. Anteriormente estudamos medidas padronizadas de comprimento, superfície e de volume. Agora estudaremos unidades de medidas de massa, né? Em diversas situações do dia a dia, usamos unidades de medida de massa, como ao comprar pão ou queijo na padaria ou preparar um bolo. Nessas e em várias outras situações, as unidades mais usadas para indicar a massa dos produtos são o quilograma e a grama, e o grama, né? Observe nas embalagens dos produtos a seguir a indicação de sua massa. Nós temos aqui uma margarina, cuja massa é 250 gramas. Nós temos aqui um pacote de bolacha, cuja massa é 115 gramas. Aqui um pacote de arroz, né? Cuja massa é 5 quilogramas. E aqui um pacote de macarrão, cuja massa é de 500 gramas, tá? Só lembrando, turma, que a gente costuma ouvir no dia a dia que esses valores são peso dos produtos, né? Na verdade, existe aí uma mistura de ideias entre massa e peso. Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não. O que se vê aqui nos produtos, na verdade, é a massa, tá? O peso é, na verdade, um tipo de força que vocês estudarão lá pelo 9º ano, ensino médio, tá bom? Todas essas medidas aqui são medidas de massa. Então é bom a gente começar a diferenciar uma ideia, um conceito do outro, né? Um conceito de massa e o conceito de peso, tá bom? Então quando você vai lá na balança, né, medir e tal, você está medindo a sua massa e não o seu peso, tá certo? A unidade padrão de medida de massa é o quilograma, que equivale a 1000 gramas. Essa é a ideia básica, a ideia primordial sobre a unidade de medida de massa. Além do quilograma e do grama, existem outras unidades para medir massas, tá? No quadro a seguir, o grama foi usado como unidade de referência para formar os múltiplos e submúltiplos. Observe, nós temos aqui a unidade base, que é o grama, tá bom? Nós temos os múltiplos, que são medidas maiores, e nós temos os submúltiplos, que são medidas menores. Se eu pegar 1 grama e dividir em 10 partes, eu tenho o que se chama de decigrama. Se eu pegar o decigrama e dividir em 10 partes, eu tenho um centigrama. E se eu pegar o centigrama e dividir em 10 partes, eu tenho miligrama, tá? Agora, se eu pegar o grama e multiplicar por 10, eu tenho o que se chama de decagrama. Se eu multiplicar por 100, eu tenho o hectograma. E se eu multiplicar por 1000, eu tenho o quilograma, tá? Então, todos esses múltiplos e submúltiplos aqui, né? Do que a gente mais conhece é o quilograma, que equivale a 1000 gramas, e o miligrama, que é quando eu pego a grama e divido em 1000 partes iguais, tá bom? O que nós vamos aprender a fazer aqui, turma, é essa transformação de unidades. Por exemplo, passar de grama para centigrama, de quilograma para decagrama, tá? Para orientar vocês, nós temos essas setinhas aí, indicando que cada unidade dessa equivale a 10. Por exemplo, se eu quero passar de grama para miligrama, eu multiplico por 10, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Cada unidadezinha dessa eu multiplico por 10. Então, 10, 100, 1000. Para passar de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. Para passar de grama para quilograma, aí eu já divido, ó. Divido por 10, 100, 1000.
Para passar de quilograma para decagrama, eu multiplico por 10, 100, tá? Então depende da quantidade de casas que você for fazer a transformação, tá bom? Essa tabelinha aqui vocês têm que ficar com ela para resolver as atividades que nós temos aí, tá bom? Por exemplo, ó, com esse quadro podemos converter uma unidade de medida de massa em outra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Converter 70 gramas em miligrama. Vamos lá para a tabela. De grama para miligrama, fazendo esse movimento aqui de para a direita, a gente multiplica. Agora multiplica por quanto? 10, 100, 1000. Então, de grama para miligrama eu multiplico por 1000. Lembrando que a gente conta sempre da próxima unidade, tá? Ó, 10, 100, 1000. Tem gente que conta daqui, né? Do grama. Não, é da próxima. 10, 100, 1000, tá? Então, de grama para miligrama a gente multiplica logo direto por 1000. 70 vezes 1000, 70.000 miligramas, tá? E se eu quiser passar 150 miligramas para decagrama, de miligrama para decagrama, que é essa aqui, eu divido, ó. Divido por quanto? 10, 100, 1000, 10.000. De novo, 10, 100, 1000, 10.000, tá? Então, de miligrama para decagrama, eu divido por 10.000. Olha aqui, ó. 150 dividido por 10.000. 150 dividido por 10.000 quer dizer que a vírgula do 150, que está aqui, depois do último zero, vai ter que vir à esquerda, porque eu estou dividindo 4 casas decimais, tá bom? Mas, professor, não tem 4 casas decimais aqui, então você completa com 0. 1, 2, 3, vai ter que completar um zerinho, colocar um zerinho para completar. 0,015, pode tirar esse último zero aqui se você quiser, decagramas, tá? Na verdade, é 15 milésimos de decagrama, tá bom? E outra unidade de medida de massa muito comum, né, quando nós temos objetos muito pesados, é a tonelada, tá? Uma tonelada corresponde a 1000 quilogramas. Então, se eu quiser passar de tonelada para quilograma, eu multiplico por 1000. Se eu quiser fazer o contrário, de quilograma para tonelada, eu divido por 1000, tá, turma? Então, essa tabelinha aqui vai servir de base para vocês fazerem as transformações, tá ok? Agora vamos falar de medidas de capacidade. Até agora usamos unidades padronizadas de medida para indicar comprimento, superfície, volume e massa. Para indicar a capacidade de um recipiente, ou seja, a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior, nós vamos usar o litro e o mililitro. Essas são as duas unidades, né, que nós mais encontramos aí com relação à medida de capacidade, tá bom? No rótulo de cada uma das embalagens a seguir está indicada a quantidade de líquido em seu interior. Garrafinha d'água, né, 900 mililitros. O leite, 1 litro. O garrafão maior de água, né, 900 mililitros. E daí por diante, tá? O volume de um objeto é a medida do espaço que ele ocupa. Já a capacidade é a quantidade de líquido que ele pode conter no seu anterior. Então, cuidado para não confundir volume com capacidade. Esses dois conceitos são um pouco diferentes, né? Desse modo, dizemos que um bloco maciço de pedra tem volume, mas não tem capacidade, porque eu não posso colocar nada dentro desse bloco de pedra, né? No seu interior não há espaços. Um copo de vidro, por exemplo, tem volume e capacidade, pois além de ocupar espaço, ele pode conter líquido em seu interior, tá?
A unidade padrão de medida de capacidade é o litro, que corresponde a 1000 mililitros. Veja no quadro a representação dos múltiplos e submúltiplos do litro. Nós temos aqui a unidade padrão de medida, o litro. Nós temos aqui alguns múltiplos à esquerda e submúltiplos à direita. Tá? Quando eu pego um litro e divido em 10 partes, eu crio aí o decilitro. Quando eu divido o decilitro em 10 partes, o centilitro. E quando eu divido o centilitro em 10 partes, eu tenho o mililitro. Tá? Agora, quando eu tenho um litro, eu multiplico por 10, eu tenho decalitro. Quando eu multiplico o decalitro por 10, eu tenho o hectolitro. E quando eu multiplico o hectolitro por 10, eu tenho o quilolitro. Né? Essa unidade aqui já não é tão usual. Tá? O que nós chamamos de quilolitro, que equivale a 1000 litros, né? É comumente chamado de metro cúbico. O metro cúbico corresponde a 1000 litros, que é o famoso quilolitro. Tá? Com base no quadro, nós podemos converter uma unidade de medida de capacidade em outra. A mesma praticamente tabela que nós vimos lá com relação à massa. Se vocês observarem, na verdade são os mesmos múltiplos e submúltiplos, né? O dec, por exemplo, o dec com o metro, por exemplo, forma o decímetro. O dec com o litro forma o decilitro. Tá? O dec com a unidade de massa, que é o grama, forma o decigrama. Tá? Enfim, esses valores aqui, né, múltiplos e submúltiplos, têm nome fixo. Tá? O deca significa multiplicar por 10, né? São 10 litros. O hecto significa multiplicar por 100, são 100 litros. E o quilo significa multiplicar por 1000. Quilograma, 1000 gramas. Quilolitro, 1000 litros. Quilômetros, 1000 metros. Tá? Então, na verdade, isso aqui são nomes de múltiplos e submúltiplos. O mili já significa dividir por 1000. Mililitro significa que eu dividi o litro em 1000 partes. Milímetro, dividir o metro em 1000 partes. Tá? Miligrama, dividir a grama em 1000 partes e daí por diante. Tá ok, turma? Então, com base no quadro, nós podemos converter uma unidade de capacidade em outra. Veja alguns exemplos. 50 litros em mililitros. De litro para mililitro, eu vou multiplicar. Ó. A setinha aqui ajuda muito. Multiplicar por quanto, professor? 10, 100, 1000. Porque 1 litro equivale a 1000 mililitros. Tá? Então, 50 vezes 1000, 50.000 mililitros. Tá bom? 70 centilitros em litros. Onde é que está o centilitro, professor? Está aqui. E o litro aqui. Para passar de centilitro para litro, eu divido por 10, 100. Eu vou dividir por 100. Tá? Então, 75 dividido por 100 faz a vírgula do 75 retornar 2 casas decimais, né? Dá 75 centésimos, que a gente conhece como 0,75 litros. Tá? Então, para fazer a transformação de medida de capacidade, é praticamente a mesma tabela de transformação de medidas de massa. Né? Olha, observe que cada unidade corresponde também a 10. Então, isso aqui vai servir de base para que vocês façam essas transformações. Tá ok, turma? Então, essa é a nossa aula de hoje. Deixo aqui um abraço para vocês. Tá? Vou indicar para vocês a atividade que vocês vão fazer no módulo de vocês. Tá bom? E até a nossa próxima aula.